Olá pessoas, bem-vindos a mais um contato imediato do Fundamental nessa quarentena 2020. E a gente vai tentar interpretar alguns dados estatísticos e percentuais a partir de agora. Vamos começar com dados percentuais. Vocês vão ver que eu estou um pouco cansado, eu estou sofrendo um pouco, estou atacado com a asma, com a minha sinusite. Infelizmente eu sou aquele que sai de casa para fazer compras para as pessoas e pode ser que eu esteja com o Covid, estou esperando meu teste, estou isolado em casa, da minha própria família. Mas vamos lá, o que é percentual, o que é porcentagem, o que é isso, quando e como fazemos uso? Bom, a gente vai primeiro estudar a linguagem. Percentual. Quem lembra do uso dessa expressão lá da professora de geografia quando fala renda per capita, por exemplo? Per capita quer dizer por cabeça, né? Então percentual é a mesma coisa que falar que é por 100, porcentual. E como é que a gente compra salgadinhos para festa? Em porções de 100, não é verdade? Então toda vez que a gente estiver falando porcentagem, eu estou falando em comparações com cada grupo de 100. Há várias formas de usar e interpretar a porcentagem. Eu vou mostrar para vocês uma maneira bem legal que eu fiz no programa chamado GeoGebra, que ele é livre, vocês que têm o privilégio de ter acesso à internet, vocês podem baixar, o nome é GeoGebra. E cada um pode mexer do jeito que quiser, fazer o que quiser, tem vários tutoriais na internet. Bom, o programa abriu e eu vou ler aqui, ó, citando dados do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, o CNES, do portal DataSUS, é um portal oficial, eu tirei essa informação. O SUS, Sistema Único de Saúde, conta com apenas 44% dos leitos de UTIs do país, ressaltando que a maioria dos leitos, 56%, está localizada nos hospitais privados. Ocorre que os leitos do SUS atendem 75% da população, enquanto os leitos privados, que estão em maior número, atendem apenas 25% da população. Como é que a gente vai poder ver em que medida isso impacta? Vamos lá. Vou comparar com uma unidade de medida. Se isso aqui é a quantidade de UTIs, essa é a fatia de UTIs públicas e essa é a fatia de UTIs privados e particulares. Essa aqui, se eu considerar como se fosse o total da população, isso aqui é a população que não tem plano de saúde ou não tem condição de pagar um hospital privado. E esse é o pessoal que tem plano de saúde ou que tem condição de pagar hospitais particulares. Acontece que esse pessoal todo é para ser atendido aqui. E esse pessoal todo é atendido aqui. Por que eu estou chamando a atenção disso? Eu quero fazer uma pergunta sobre políticas públicas usando porcentagem. A partir dessa constituição social que nós temos, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Será que é preciso respeitar a concessão pública à propriedade privada e privar a maioria das pessoas de serem tratadas? Porque a maioria das pessoas está aqui. Ou deve-se priorizar o direito à vida sobre todos os demais direitos e fazer uso dessa concessão pública numa fila única para salvar vidas? O que eu quero dizer? Primeiro, se você tem algum estabelecimento privado, é uma concessão pública que você tem aquilo particular e ganhe lucro com aquilo. Essa aqui é uma pergunta que está em voga no momento, ou seja, é uma pergunta atual que as pessoas estão se perguntando se o direito à vida ela é maior do que todos os outros direitos, inclusive o direito de lucrar, e por isso se faria uma fila única de quem precisasse usar leitos, porque nós sabemos que isso aqui não vai dar conta desse pessoal todo se eles precisarem usar os leitos de UTI. Eu não vou responder essa pergunta, eu vou deixar essa pergunta para vocês refletirem e vou voltar para a minha apresentação. Uma outra forma de usar porcentagem é fazer comparações com uma determinada quantidade.
e depois eu agrupar com 100. Vocês já vão ver, porque isso ajuda a perceber verdades e mentiras em alguns discursos. Eu vou trazer para vocês aqui uma reportagem com dados coletados até o dia 15 de maio de 2020. Está no YouTube, eu vou botar aqui para vocês observarem. Você vai entender já já o que eu quero dizer. Presidente, o que na opinião do senhor explica o Brasil ter 12 mil mortos e a Argentina ter 320 pelo Covid? É só você fazer a conta por 1 milhão de habitantes, tá? Então veja só, ele pede para você comparar com uma determinada quantidade, que é 1 milhão de habitantes. A reportagem continua. Acesse o Google, dados oficiais, e vê que a Argentina tem quase 45 milhões de habitantes. E procura dados oficiais sobre o número de mortes. E veja só, vou voltar aqui um pouquinho, que o número de mortes é de 353. E aí vamos pesquisar sobre o Brasil. 210 milhões aproximadamente de pessoas morando no Brasil e... olha, até o dia 15 de maio, 14.817 mortes. Fazendo as contas, comparando, fazendo a divisão enquanto comparação, então eu pego o número de mortos e divido pela população em termos de milhões de habitantes. E olha o que nós descobrimos. Que a Argentina tem 7,9 milhões, 7,9 mortes a cada 1 milhão de habitantes e o Brasil 70. Não, vamos falar da Suécia? A Suécia não fechou. Olha, agora vale ressaltar uma outra coisa. A Argentina fez o isolamento nacional obrigatório através do seu líder máximo, o presidente. O Brasil não fez isso nacionalmente. Quem fez isso foram os governadores e alguns prefeitos, então o nosso isolamento está feito de forma atrapalhada. Mas pior foi a Suécia, que vocês vão ver agora os números, que não praticou o isolamento obrigatório nem de maneira atrapalhada. A Suécia tem aproximadamente 10 milhões de habitantes apenas. E o número de mortos, 3.643 até o dia 15 de maio. Fazendo o mesmo tipo de conta comparativa, a Suécia tem 358 mortes a cada 1 milhão de habitantes. Isso é para a gente pensar na ciência. Vamos voltar, porque os números, a porcentagem ajuda a gente a pensar. Então, a Argentina 7,9 mortes a cada 1 milhão, o Brasil 70,7 mortes a cada 1 milhão e a Suécia 358 mortes a cada 1 milhão de habitantes. Aqui foi feito isolamento nacional obrigatório. Aqui o presidente não quis um isolamento e fomenta as pessoas a não ficarem em casa, mas os governadores e prefeitos, alguns estão fazendo seu papel. E a Suécia, que não adotou isolamento algum, é isso que a gente tem de resultado. Veja só, gente. Quais são as conclusões através da porcentagem? Nós podemos dizer que com as medidas corretas de isolamento, ou seja, respeitando as ordens científicas, o percentual de mortes por uma pandemia pode ser bem baixo, comparando com as medidas, por exemplo, que são atrapalhadas, mas que tem alguns ainda tentando fazer o certo. Vejam, como todos eles estão comparando com a mesma quantidade que é por milhão, eu posso comparar os 7 com os 70. E depois eu faço grupos de 100 para transformar isso em porcentagem. Então o que acontece? Você compara 7,9 com 70,7, comparar no sentido de dividir, e depois você multiplica por 100, você tem 11,17% é a comparação, se você pegar o número de mortos da Argentina e Brasil. A Argentina fez isolamento, o Brasil não fez. Isso significa que a Argentina tem a chance ou o número de mortos 88,83% menos mortes ou menos chances de mortes do que no Brasil. Mas vamos continuar. Se eu comparar a Argentina, que fez isolamento, com aqueles que não fizeram nenhum, nem de maneira atrapalhada, no caso da Suécia, é ainda
mais assustador. Com o mesmo tipo de conta, nós temos que a comparação, que a chance de morrer, se você fizer a comparação com quem não faz, é 97,8 menos chance de morte, se a gente for comparar com aqueles que não fizeram isolamento nenhum, nem de maneira atrapalhada. E você não pode comparar, por exemplo, quem faz de maneira atrapalhada com aquele que não fez. E ainda assim, aquele que faz de maneira atrapalhada é 80% menos chance de morrer, menos mortes na população. Hoje, eu estou terminando o vídeo no dia 20 de maio, o número de mortes já atingiu no Brasil quase 20 mil mortos. Os números dizem para você, a ciência diz para você, acredite. Fique em casa, saúde para todos. Até o próximo contato imediato do Fundamental. Eu sugiro a gente continuar essa conversa, onde a gente consegue ver a matemática explicando e dando novos sentidos a tudo que você está vendo acontecer no mundo. Grande abraço, até a próxima.